Olá, boa noite, bem-vindos. Boa noite, meus amores. Sejam muito bem-vindos. Vamos se chegando, vamos se acomodando, se organizando. Oi, Vivi. Muito. Oi, Dixon. Tudo bom, meu querido? Como tá? Como é que estão as coisas? Mais uma noite, uma noitezinha de chuva aqui na nossa cidade de Recife. Olá, bem-vindos todos. Boa noite. Vamos se chegando, se acomodando, puxando a cadeira. Vamos começar a se organizar direitinho. Meus amores, hoje a gente vai para o nosso penúltimo assunto, que é o assunto de fundos de investimento. Depois desse assunto, a gente vai falar sobre previdência complementar e aí a gente encerra a renda fixa e vai entrar em renda variável. Mas, até lá, a gente ainda tem algumas coisinhas para conversar com vocês sobre esse conteúdo relacionado à renda fixa, né? Conforme a gente já tinha conversado. Boa noite, Clériston, bem-vindo, meu querido. Conforme a gente tinha conversado, a gente vai varrer todo esse conteúdo e aí depois é que a gente vai pegar em renda variável, tá? Então, a gente vai dar só um tempinho para os meus amores virem chegando, se acomodando, para a gente, então, começar. Tá de olho na renda variável. Eu sei que você está de olho na renda variável. A gente vai chegar lá, vai dar tempo. Esse assunto aí é longo. E eu espero ficar com vocês por muitas quintas-feiras seguidas. Nem se preocupe, vai dar. Temos tempo para tudo. O que importa é que vocês estejam gostando. Caruaru está fazendo frio aqui, está chovendo aqui em Recife, pelo menos aqui, né, onde eu moro, né, que é Boa Viagem, uma chuva danada. E aí a gente está com a ideia, né, de seguir adiante aí com essa nossa proposta de estudo. A gente vai trabalhar depois análise fundamentalista, conversar bastante sobre investimentos, enfim. A ideia é que a aula seja, esses nossos encontros sejam bastante duradouros, tá? Boa noite, Helenildo, tá chegando por aí, meu eterno sócio, todas as paradas. Bom, pessoal, eu acho que já deu tempo das pessoas irem chegando, se acomodando, e a gente vai começar, então, a conversar sobre fundos de investimento, tá? O que é, vale a pena? Não é, menino, tu sumiu, cadê tu? O que é, se vale a pena, como é que funciona, alguns detalhes. E a gente também vai trazer aqui alguns exemplos práticos, tá certo? Então, aí, alguns conceitos, tá? Alguns conceitos bem básicos, bem práticos. Então, fundos de investimento representam um condomínio, né? A palavra é essa mesma, um condomínio onde vai ser ali alocado recursos pertencentes aos moradores, né? Aos diversos proprietários ali das cotas, com o objetivo de obter ganhos financeiros a partir da aquisição de uma carteira de títulos ou valores mobiliários. Então, o fundo nada mais é do que uma comunhão, um conjunto de pessoas, né, com o objetivo comum, né? E aquelas pessoas que vão entrar aí nesse fundo, eles têm uma proposta. Boa noite, Aldinha. Uma proposta de investimento. É um tipo de investimento muito comum, bastante assim fácil de você fazer, tá? E tem algumas vantagens, um montão de desvantagens, e a gente vai conversar sobre eles aqui. Então, para aqueles que estão chegando, aquele beijo, aquele abraço bem apertado e uma satisfação imensa de tê-los comigo hoje. Bom, então é um condomínio de recursos, tá? Várias pessoas que vão
se reunir, aportar capital com um objetivo comum. E toda vez que nós falamos de fundos de investimento, tem que se ligar nas taxas, exatamente. E toda vez que a gente fala de fundos de investimento, a gente está falando de cotas. Por quê? Porque todo fundo é formado por um patrimônio e esse patrimônio é dividido em cotas. Então, quando a gente ingressa no fundo de investimento, a gente está adquirindo as cotas. Este fundo, ele vai ter a figurinha de um administrador. Esse administrador é a pessoinha responsável por gerenciar os recursos do fundo, tá? E quando a gente ingressa no fundo de investimento, a gente vai ficar restrito às tomadas de decisão desse administrador, o que é que ele vai investir, no que é que ele vai comprar, no que é que ele vai vender. E quem toma todas as decisões a respeito do fundo é essa criaturinha, é essa pessoinha chamada o administrador do fundo. Ele vai gerenciar os recursos do fundo. Quando a gente compra a cota, a gente está submetendo-se às regras do fundo em relação ao que é que o fundo vai comprar, o que é a política de resgate, né, de giro da carteira, aos custos, né, aos custos do fundo, tá? E, uma vez cotista, a gente passa a ter os mesmos direitos de qualquer outro integrante desse fundo, tá? Muito bem. E por falar em cotas, aí vão elas, tá? Qual que é o valor da cota? O valor da cota é um índice formado pelo valor dos ativos, tá? Menos as despesas do fundo. O que são as despesas do fundo? São as taxas de administração que este fundo ele vai cobrar. E qual que é o valor dos ativos? O valor dos ativos é a carteira do fundo, tá? E aí é formado por títulos de renda fixa, títulos de renda variável, moedas, imóveis, produtos agrícolas, né? Então, na verdade, é formado por um conjunto de elementos de produtos financeiros, tá? Que está vinculado ao objetivo do fundo. Então, se o fundo é um fundo de ações, então os ativos serão todos revertidos para ações. Se é um fundo voltado para imóveis, então, aquisição de imóveis, então, os ativos serão formados pelos imóveis. Oi, Cris. E assim sucessivamente. O objetivo da carteira do fundo é que vai definir o valor desses ativos. Então, você vai pegar o valor dos ativos do fundo, que pode ser imóveis, que pode ser produtos agrícolas, que podem ser ações, que podem ser produtos de renda fixa, pode ser qualquer coisa que seja objeto do fundo. E divide pela quantidade de cotas. E aí você vai ter o valor atualizado da cota. Essa cota, ela é atualizada sempre, diariamente, várias vezes por dia. E quando você ingressa ou você sai do fundo, o que você vai estar negociando é a cota, tá? Multimercado, Aninha. Multimercado é um tipo de fundo. A gente vai ver tudo isso hoje. Hoje a gente vai se cansar de ver, de estudar fundos de investimento. Tirem todas as dúvidas, tá certo? Perguntem bastante, que aí o negócio fica mais interessante. E o mais importante, tudo isso aqui que está acontecendo por vocês. Então, usufruam e aproveitem, tá? Muito bem. Turminha linda que Deus me deu para cuidar. Existem dois tipos ou categorias de fundos, tá? Aqueles que são abertos e aqueles que são fechados. Os abertos são aqueles cuja negociação das cotas podem acontecer a qualquer tempo, ou seja, ele se dispõe a vender cotas adicionais a qualquer pessoa que queira entrar. E, por outro lado, estes fundos também se comprometem a pagar o valor aos cotistas que queiram sair.
Então, os fundos abertos são aqueles que disponibilizam cotas para quem quiser entrar e automaticamente também vai comprar de volta para aqueles que quiserem sair. Já os fechados têm uma diferença bastante interessante. Você tem um número definido de cotas e aí, quando uma pessoa quiser entrar, ela só vai entrar se um cotista atual do fundo quiser sair. Ok? Os abertos são emitidas cotas adicionais para os que quiserem entrar. E, por outro lado, quem quiser sair, vende as cotas ao fundo. Os fechados é diferente. Os fechados é uma quantidade limitada de cotas e para você entrar, alguém tem que vender para você. Pergunta de $1 milhão. Vamos ver se vocês agora vão se ligar. Fundos abertos são típicos de qual ambiente financeiro? Como é que a gente consegue ingressar em um fundo de investimento do tipo aberto? Qual é o ambiente onde a gente pode encontrar esse tipo de produtos? Quem pode me dar uma dica? Onde é que a gente encontra isso? Em bancos, Ângela. Perfeito. Então, todos os fundos de investimento dentro dos bancos, tá? Você vai ser do tipo aberto. Ou seja, meus amores, o banco vende e o banco compra. Então, os fundos abertos são aqueles montados, são aquelas carteiras montadas por instituições financeiras bancárias e que qualquer pessoa pode entrar e sair. Ok? Pega no aplicativo, vai lá, investe no fundo, compra, vende ou liga, tá? Então, são os abertos. Pergunta de $1 milhão. E os fechados? Em qual ambiente a gente vai poder encontrar ou negociar ou ver os fechados? Os abertos a gente vai encontrar nos bancos, nas instituições bancárias. E os fechados, meus amores? Aonde é que a gente vai encontrar esses papéis? Na bolsa, na B3. Então, vê só. Obrigada, viu, Alexandra? Obrigada mesmo pelo elogio. Olha, os fundos fechados são aqueles fundos que a gente vai encontrar para negociação dentro do ambiente da bolsa. Onde, para que você entre no fundo, você tem que comprar a cota de alguém que queira sair. Então, praticamente, as cotas representam, entre aspas, ações. Entre aspas, tá, pessoal? Entre aspas. Porque essa cota é um papel que é negociado. Deu para vocês entenderem, turminha linda? Então, os abertos é ambiente bancário. Os fechados é ambiente de bolsa. Para você comprar uma cota, alguém tem que vender para você. Aí você ingressa no fundo. Então, essa é a primeira grande diferença, tá? A principal diferença, aliás, entre os fundos abertos e os fundos fechados. Existem algumas vantagens e desvantagens entre cada um deles, tá? Os fundos abertos, que são aqueles fundos que a gente vai encontrar em bancos, eles são facinhos de entrar, facinhos de sair, facinhos de você movimentar, é tudo facinho. Mas ele tem um trocinho que é bem chatinho. Qual que é a principal desvantagem desses fundos que são filé mignon, facinho, facinho? Qual que é a principal desvantagem desses fundos abertos? Quem pode me dar uma dica? Os fundos abertos, normalmente, eles têm uma taxa de administração
que é um pouco mais alta ou mais desfavorável do que os fundos fechados. Na verdade, Nicole, o rendimento, entre aspas, é basicamente a mesma coisa. Por que a mesma coisa? Porque vocês vão estar investindo nos mesmos ativos. O problema não é o rendimento bruto, Nicole. O problema é o rendimento líquido. Por quê? E agora eu quero que vocês olhem bem para a tia e prestem atenção no que a tia vai falar. Os fundos abertos, come cotas, né, Leni? Isso daí tem para todo mundo, meu filho. Olha, o fisco não alivia ninguém. Mas vamos lá, a Ângela tá certa, tá? Vamos lá. Os fundos abertos, normalmente, via de regra, eles possuem taxas de administração mais altas dos que os fechados. Em outras palavras, essas taxas de administração provocam uma redução do rendimento. E do jeito que está a Selic hoje, e isso é super mega importante. Boa noite, meu amor. Boa noite, Luiz. Turminha, olha para a tia. Nem respira. Preste atenção. A Selic está muito baixa, a taxa de juros está muito baixa. Então, se a gente aplica no fundo e não se liga na taxa de administração do fundo, o seu rendimento vai ser negativo. Isso mesmo, negativo. Por que vai ser negativo? Porque ele rende, tá? O rendimento é baixo, baixo mesmo, e a taxa de administração vai lá e come. E aí o rendimento fica negativo. Igual a perda fixa. Não tem renda fixa, aqui é perda fixa, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que prestar atenção ao investir em um fundo é verificar qual é a taxa de administração. Via de regra, os abertos têm uma taxa mais desfavorável do que os fechados. Via de regra, os fundos fechados, você apenas vai encontrá-los num ambiente de bolsa, na B3. Os abertos são mais simples. Você vai no aplicativo do celular e você entra, você aplica. É uma mão na roda, ajuda pra caramba. Já os fechados, você tem que negociar isso daí no ambiente da bolsa, no mercado secundário. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas o rendimento, em princípio, é um pouco melhor. As taxas de administração são muito mais baixas. Ok, pessoal? Tudo bem até aqui? Falando nisso, falando em taxas, nós temos mais ou menos aí, a grosso modo, 2 tipos de taxas que incidem nos fundos. Taxa de administração e taxa de performance. O que vem a ser essa danada de taxa de administração? Bom, é um valor, é um percentual que o fundo paga ao gerente, paga ao gestor, paga àquela pessoinha que vai administrar a carteira pelo serviço de fazer isso. É justo isso? Pode isso, Arnaldo? Pode. A criaturinha vai trabalhar às 24 horas do dia para administrar a carteira e obter o melhor rendimento. Ele tem que ser remunerado por isso. Lógico. Pergunta de $1 milhão. Qualquer criatura pode ser um administrador de fundos? Qualquer pessoa pode ser administrador de fundos? Nem pensar. Nem pensar. Então, para a criaturinha ser administrador de um fundo de investimentos, essa pessoinha estudou pra caramba e essa pessoinha tem um monte de certificados. Mais um monte de certificados, tá? Ô, meu amor, que bom, Aninha, que você tá gostando. Aproveita, viu? Foi feita com todo carinho para vocês. Então, vê só. Foi feita com carinho mesmo, tá? Então, vê só. Então, taxa de administração é uma taxa que é pago para essa pessoinha administrar o fundo. E não é qualquer um que pode fazer isso, não. Eu, por exemplo, não tenho certificações que me permitam administrar um fundo de investimentos. Então, eu estou fora. Eu e um montão de gente. Para você chegar a ser administrador de fundos, você tem que estudar pra caramba, tá? Então, essa é a primeira taxa. Qual é a segunda taxa? Performance. Que bexiga é performance? Performance é assim. Este fundo XPTO, ele tem por objetivo superar o Ibovespa. O que é o Ibovespa?
O Ibovespa é o índice de desenvoltura, de rentabilidade, de rendimentos da Bolsa de Valores. A gente vai explicar tudo isso quando falar de renda variável. Se aveste, não. É formado por uma carteira teórica de ações, piriri, pororó, pororó. Se aveste, não, que a gente vai explicar tudo isso para vocês quando chegar em renda variável. Mas digamos que esse fundo, ele vai superar o Ibovespa. Ou seja, o gestor do fundo, essa pessoinha, vai comprar e vender papéis, comprar e vender ações de uma maneira tal que o desempenho do fundo vai ser melhor que o desempenho do Ibovespa. Se ele conseguir bater a meta, ele vai ter um outro pagamento adicional à taxa de administração, chamado aí de performance. Pode isso, Arnaldo? Pode, bicho. Coitadinho, se esforçou tanto, né, para poder bater a meta, é justo que ele seja remunerado. Aí você vai perguntar, mas quanto mais ele é remunerado, menos eu ganho. É vero. E é por isso que fundos de investimento é uma eterna briga. Porque quanto mais taxas são criadas, menos você vai ganhar, tá? Por isso que é uma coisa que muita gente não gosta, muita gente condena, principalmente em época de vacas magérrimas, que é atualmente o nosso momento, tá? A taxa de juros está muito baixa, muito baixa, sobra muito pouco para rentabilizar, e se tiver muitas taxas de administração e taxas de performance, no final das contas, não sobra nada para ninguém, né? Então, essa daí é a nossa brincadeira aí sobre os custos e as taxas. Muito bem. Classes. Classes de fundos. O que vem a ser classes, tá? Classes são categorias. Existem milhares de fundos de investimentos disponíveis no mercado brasileiro, no mercado internacional. O que não falta é opção. Cada fundo possui uma política de investimento. Cada fundo vai investir em um tipo especial de ativos, tá? E a composição das carteiras vai tornar o fundo conservador ou arrojado. Um fundo conservador, um fundo de investimento conservador, é aquele no qual os ativos do fundo são formados de forma majoritária por papéis de renda fixa, ou seja, papéis que têm uma taxa de juros pré-fixada ou pós-fixada, de maneira que você vai ter ali um rendimento fixo, tá? Esses fundos são conservadores. Aqueles fundos que começam a mesclar a carteira com papéis de renda variável, com outros produtos, com moedas, tá certo? E com outros tipos de ativo, eles vão mexendo nessa carteira e ela vai deixando de ficar conservadora e ela vai ficando arrochada, né? Por quê? Porque os papéis que compõem o fundo, eles vão ser modificados de renda fixa para renda variável. E essa composição torna aquele fundo agressivo, arrojado, ok? A CVM, tá certo? Para tornar a brincadeira mais didática, ela distribuiu esses fundos em categorias, em 7 classes, tá? A gente não vai ver todas as classes, porque aqui não é o objetivo ficar desfilando teoria para vocês. Mas para vocês terem uma ideia das principais categorias ou classes de fundos, eu separei aqui algumas para que a gente possa entender o que são essas classes ou categorias, tá? Então, essa iniciativa da CVM permite que o investidor tenha uma visão mais uniforme sobre os tipos de fundos que são aí disponíveis no mercado. Vamos para o primeiro, o mais comum, o mais popular. É o famoso fundo de curto prazo. Esse fundo tem por objetivo investir recursos em títulos públicos,
federais ou privados de baixo risco de crédito, tá? Podem ser de renda fixa pós-fixada ou de renda fixa pré-fixada. E a rentabilidade está atrelada a uma taxa de juros usada nas operações entre os bancos, que é a famosa CDI. Agora eu tenho uma pergunta de $1 milhão. Olha esse conceito aí que tia colocou para vocês. Fundos de curto prazo, normalmente, tá? Os recursos dele são em títulos públicos federais, públicos, né? Ou privados. Ô, turma, responde para mim que eu esqueci. Quais são os títulos públicos federais que a gente conhece no sistema financeiro? Qual é o título público federal que a gente conhece no sistema financeiro? Diga para a tia. Tesouro Direto. E quais são os títulos privados existentes no mercado financeiro? A gente já estudou isso. Quais são os títulos? Tesouro Direto é o público. E o privado são as debêntures. Então, um fundo de curto prazo, ele é formado para investir os recursos em 2 papéis: debêntures e tesouro direto. Ok? Deu para entender, turminha? Presta atenção todo mundo. Esses fundos de curto prazo, eles vão pegar os recursos dos investidores e vão investir em 2 papéis: debêntures e tesouro. O que eu estou querendo dizer com isso? E aí é mais assim uma reflexão. Eu quero conduzir vocês para uma reflexão. Vamos pensar juntos. A gente não aprendeu como é que investe em tesouro direto? A gente aprendeu. É difícil tesouro direto? Não. É fácil. Tá certo? A gente viu como é que se investe em debênture? Viu. A gente estudou mais ou menos como é que funciona a questão de risco. Lembra a classificação de risco, rating, etc. e tal? É difícil? Não. É fácil. Então, veja só. De certa forma, e aí é uma reflexão, tá? Você vai estar dando o seu dinheiro para alguém fazer o que você mesmo poderia fazer. Porque você poderia pegar o seu dinheiro, tá? Em outras palavras, a Eleni colocou uma frase mágica: a gente paga a taxa se quiser, tá? Deu para vocês entenderem o que tia está falando? Esse fundo de curto prazo vai pegar o dinheiro e vai investir em tesouro e debêntures, que a gente já conversou isso aqui, não é complicado de fazer, dá para fazer. Se a gente pega isso e aplica se a gente pega o dinheiro e aplica num fundo igual a esse, a gente vai estar pagando para alguém fazer aquilo que a gente poderia fazer sem problema nenhum, porque não tem dificuldade. O gestor desse fundo, ele vai pegar o seu dinheiro e ele vai investir em um papel que dá para a gente fazer. Então, você vai pagar para fazer algo que você poderia fazer. Nesse período aí de vacas magras, vacas lights, então, é importante que você evite pagar tanta taxa de administração nos seus investimentos. Então, se você puder fazer isso, você evita de entrar no fundo. E aí você vai ganhar um pouco mais. Então, era mais ou menos isso que eu queria conversar sobre fundos de curto prazo, tá? Esses papéis, eles têm com prazo máximo, né, de 1 ano, e o prazo médio da carteira, de renovação da carteira, é de 60 dias. E eles são conservadores, porque o objetivo ali é investir no curtíssimo prazo. E as oscilações das cotas são menos sensíveis às taxas de juros. O que eu estou querendo dizer com isso? Presta atenção. Lembra que tia falou das debêntures e que tia falou do Tesouro Direto
Lembra que a gente falou que aquelas cotas, que aqueles papéis, eles oscilam? Por exemplo, eu comprei um papel do Tesouro Direto. Esse papel do Tesouro Direto, ele é pré-fixado. Então, ele tem uma taxa pré-fixada. Se a taxa Selic cai, esse papel se valoriza. Não é verdade? Então, o preço do papel sobe. Por outro lado, se a taxa de juros sobe, o preço do papel, o preço do título, cai. E essa oscilação, ela está atrelada à própria taxa de juros. Como esse fundo ele é de curto prazo, preste atenção no que a tia vai falar, isso é importante. A rodagem dos papéis na carteira do fundo é de 60 dias. Então, prazo máximo. Então, antes que o papel oscile muito, você já vendeu. Você já rodou o papel. Você estava com aquele papel na mão, você já vendeu ele. Você não, o administrador do fundo já vendeu. Então, aquele papel, ele não sente tanto as flutuações. Entenda, o papel do Tesouro Direto, pré-fixado. Então, se a taxa Selic cai, o valor do papel no mercado sobe e vice-versa. Nesse tipo de fundo, que ele é de curto prazo, como o papel gira muito, o administrador do fundo negocia aquele papel facilmente e rapidamente. Como ele negocia rapidamente, essas variações do papel no mercado subindo e descendo, você não sente. Porque quando você pensa que vai oscilar, o papel já saiu da carteira, ele já comprou outro papel. Por esse motivo, ele é mais conservador. E você não vai sentir a flutuação do papel na sua carteira, porque roda. Então, quando o papel começa a oscilar por uma flutuação da taxa de juros, quando o preço do papel começa a oscilar, já foi, já vendeu, já saiu da carteira. Deu para entender, pessoal lindo? Deu para entender de verdade? Um fundo de curto prazo, ele é formado por Tesouro Direto e debêntures. Tesouro Direto e debêntures. Esses papéis, eles têm um preço no mercado. Por quê? Porque como eles são atrelados a uma taxa de juros, se mexe na taxa de juros, mexe no preço do papel. Nessa carteira de curto prazo, esses papéis que o gestor compra, logo depois ele vende. Então, não dá para sentir a oscilação daquele papel na carteira, porque ele gira. Então, você não consegue sentir. Os de longo prazo, a brincadeira é outra. Por que a brincadeira é outra? Porque aqueles papéis vão permanecer na carteira por mais tempo. Como o gestor retém o papel, aquele papel vai ser precificado e vai ficar retido na carteira. Como ele vai ficar retido na carteira, o proprietário, o dono do fundo, a pessoa, o cotista, o investidor que tem a cota e aquela cota tem aquele papel, quando o papel oscila, a cota que tem o papel oscila junto. E aí você, que é o cotista, você sente a oscilação. Por quê? Porque o papel vai ficar na carteira. E tudo o que acontecer de flutuação no papel, você vai ter. Porque não vai girar, então você vai ser impactado por tudo isso. Então, essa é a diferença dos fundos de curto prazo para os fundos de longo prazo. Turma linda, deu para entender? Tá tranquilo? Ficou claro para vocês? Tudo bem.
Bom, fundos de renda fixa. Fundos de renda fixa, tá? Normalmente, tá? Uma parcela significativa do seu patrimônio vai ser aplicado em renda fixa, em papéis de renda fixa. Ou pré-fixado ou pós-fixado, tá? É parecido com os fundos de curto prazo, porém, nessa categoria aí de fundo de renda fixa, não tem prazo. Então, normalmente aí os prazos são mais dilatados, são maiores, tá? E aí o que vai acontecer? Você vai ter, então, uma flutuação maior, tá certo, da cota, tá? Fundo de renda fixa e fundos de curto prazo, normalmente são os mais conhecidos, é onde mais a gente aplica dinheiro. E, paradoxalmente, é onde a gente mais perde. Porque esses papéis de renda fixa, que são os mais populares, que são os mais comuns, que é o que a gente mais faz na vida, pegar o dinheiro da gente e aplicar em renda fixa. O que a gente mais faz na vida da gente? Sobrou um dinheirinho, 50 contos, 100 contos, 100 mil reais, puf, bota no fundo. Não é assim que a gente faz, né? Eu, tu, todo mundo aqui. Sobrou uma merrequinha, vai lá e bota no fundo. Sobrou uma merrequinha, aplica ali. Pois bem, esse que a gente faz é o que a gente mais faz na vida e é onde a gente mais perde dinheiro. Porque esses fundos que a gente está aplicando é tudo de renda fixa e tudo de curto prazo. Ou seja, esses fundos aí é papel de tesouro direto e debêntures, tá certo? E que a gente paga para fazer um serviço que a gente mesmo podia fazer. Mas, enfim, é prático, é rápido e a gente pega e faz. Mas eu estou dizendo, tá? Que a gente está perdendo dinheiro. Enfim, faz parte do show. Muito bem, turminha, desculpa o desabafo, mas eu também faço isso. Se aperrei não, que... Olha ele aqui, princesa. Tu não gosta dele? Ó, pensei em tu, trouxe ele para a gente estudar. Fundos multimercado. O que vem a ser multimercado? Acho que a Ângela vai poder agora falar, né? Tu gostou, não foi, Anjinha? Pensei em tu. Fundos multimercados. Eles têm uma política mais arrojada, como diz a história. Por quê? Porque na carteira do fundo, você vai ter vários tipos de ativos combinados. E aí você vai ter renda fixa, você vai ter câmbio, você vai ter ações, você vai ter imóveis, você pode ter produtos agrícolas, multimercado. Vários tipos de produtos existentes no mercado vão compor a carteira do fundo, fazendo com que você consiga, entre aspas, pegar o melhor de cada produto do mercado e colocar na sua cesta. Vale a pena investir em multimercado? Então, quem não tem tempo de estar comprando e vendendo dólar, ações, enfim, quem não tem tempo, escuta o que Tia vai falar agora, para fazer essa gestão dos recursos, tá? Quem não tem esse tempo e quem não tem dinheiro suficiente para investir em imóveis, investir em pererê, em câmbio, o multimercado é uma alternativa legal. Porque você investe com um pequeno valor e aproveita de tudo um pouco. Vai pagar uma taxa de administração? Óbvio que vai. Mas, peraí, pelo menos esse cara vai trabalhar, porque o gestor de um fundo multimercado, ele tem que trabalhar para escolher os melhores investimentos para compor a carteira do fundo. Então, já que você vai pagar, pague um cara que vai fazer uma boa estratégia no fundo multimercado. Não sei se eu conseguir passar o recado. O fundo multimercado, o cara que vai gerir esse fundo, o cara tem que ser muito fera. Porque ele vai estar com uma carteira enorme, tem uma possibilidade imensa, uma amplitude muito, muito larga para investir, tá? São fundos com alta flexibilidade de gestão
E vai depender do talento do gestor na escolha do melhor ativo para botar no fundo, tá? E aí ele vai buscar o melhor de cada um dos mercados existentes ou disponíveis, tá? Então, para aquela galera que não tem tanta grana que possa comprar muitas ações, porque tu sabe que para brincar com ações, você não brinca com R$100, esquece isso. Nem com R$200, esquece isso, tá? Você brincar com ações, você tem que ter uma graninha, tá? Eu queria comprar dólar, queria investir em moedas. Eu sou muito honesta, bicho, tu tem certeza? Tu sabe onde é que tu tá entrando? A gente não conhece nem a economia brasileira, quanto mais a americana. Relaxa, fica esperto, respira. Não, mas eu quero investir em moeda, não sei das quantas. Eu quero investir, não sei das quantas. Para o cara que quer investir em meio mundo de coisa, aí faça assim, entre no multimercado, pronto, aí eu apoio, esse cara tem meu respeito. Por quê? Porque o patrimônio dele não é tão grande assim que ele possa diversificar, R$200 mil ali, R$150 mil ali, Aí ele com o seu patrimônio lá, honesto, tá certo? Dá para brincar com small caps, né, Clériston? Ele com o seu capital honesto, ele vai lá, aplica no multimercado, ele consegue obter o melhor dos mundos, em princípio, né? Vai pagar ao gestor do fundo uma taxa, mas pelo menos o cara vai ter que suar para poder fazer o negócio render. Então, isso aí é a característica do multimercado. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas mercado financeiro é assim, pessoal. Não dá para agradar todo mundo, não. O que eu queria passar para vocês era o seguinte, é o conhecimento. Vocês precisam conhecer. Oi, Salete, não se preocupem não, atrasou, mas vai ficar disponível no YouTube. Turminha, vocês precisam saber que existe, conhecer. Depois vocês decidem o que é que vocês fazem. Meu objetivo aqui é só um. Só tem um objetivo aqui. Conhecimento. Eu não vou dar dicas, eu não vou direcionar vocês para canto nenhum. Eu vou falar sempre o lado positivo e o lado negativo, tá? E passar conhecimento. Depois vocês decidem o que é que vocês vão fazer da vida, tá? Fundos de ações. É diferente do multimercado? Claro que é. Porque o multimercado, ele é múltiplo. Fundo de ações, não. Você vai, majoritariamente, pegar os recursos e aplicar em ações. Qualquer tipo de ações, de forma alguma. Olha, fundo de ações é uma coisa tão ampla, porque você pode ter, eu amo essa parte, conhecimento, eu também, Clériston. Olha, conhecimento liberta, conhecimento empodera, conhecimento te faz feliz, o conhecimento te deixa livre. Olha, o conhecimento faz com que você... Eu amo. Ave Maria. Pensa numa coisa que eu amo, é o tal do conhecimento. Em nome de Jesus, como eu amo isso. Mas vamos lá. É por isso que eu sou professora. Porque é a coisa mais linda que Deus criou, foi o conhecimento. Gente do céu. Mas vamos lá. Fundo de ações. Só tem um tipo de fundo de ações, mas nem a pau, Juvenal. Gente... Fundo de ações é a coisa mais múltipla que existe. Por quê? Porque, professora, eu queria tanto investir em ações. Aí a gente vai perguntar, mas ações é uma coisa tão ampla. Que tipo de ações? Eu quero investir em ações de banco. Aí você vai entrar no fundo de ações do setor financeiro. Neste fundo, as ações que vão ser negociadas é do setor financeiro. Mas eu queria tanto investir no setor elétrico, mas eu não sei comprar, eu não sei vender, eu não tenho tempo. E pererê, você vai entrar no fundo de ações do setor elétrico. Mas eu queria investir em ações que pagassem bons dividendos, mas eu não sei quais são as empresas que pagam bons dividendos. Você investe em um fundo de ações de dividendos. Mas eu queria investir em ações de empresas que são novas e que vão crescer e papapá. Você vai entrar no fundo de ações small caps. Então, o fundo de ações é uma coisa super ampla, tá? Fundo de ação não é tudo igual. Muito pelo contrário, tá? Você tem uma infinidade de fundos de ações
onde você vai poder escolher qual daqueles é o melhor para você. Qual deles é o que melhor lhe representa. Professora, por que eu investiria no fundo de ações? Pergunta de $1 milhão. Por 2 motivos. Letra A, você não sabe comprar ações. Aí, como você não sabe comprar ação, aí você investe no fundo onde alguém vai fazer isso para você, que é o gestor, né? Então, você vai lá e você vai investir. Aí você vai experimentar o mercado de ações sem pilotar o carrinho, né? Porque você pode pilotar o carrinho ou você pode ficar no bagageiro, né? Exatamente, Cléris, então eu vou chegar lá. Então você não quer pilotar o carrinho, você quer ficar na Mercedes, mas quer ficar no banco do lado do passageiro, né? Quer lá ficar lá tomando seu suquinho e tal. Então você vai entrar no fundo de ações. Alguém vai fazer isso para você. Alternativa B, tá? Alternativa B. Investindo em um fundo de ações, você vai poder fazer uma coisa chamada de diversificação, que seria mais difícil de você fazer de forma individual. Como assim? Como eu falei para vocês, brincar no mercado de ações não é uma coisinha barata. Mercado de ações a gente vai chegar lá. Tem queridos que a gente chega em renda variável. Com fé em Jesus, se acalme. Brincar com ações não é exatamente uma coisinha barata. Não é com 100 contos nem com 200 contos que você entra para brincar. Se não é barato para entrar, imagina para diversificar. Porque para diversificar, você teria que ter uma graninha legal para comprar várias ações, né? Então, você teria que ter um patrimôniozinho bacana para poder fazer sua carteira de ações. Bom, esse patrimôniozinho nem sempre ele cai do céu. Então, para você começar a montar o seu patrimônio de uma forma equilibrada, diversificada, vale a pena entrar no fundo de ações. Porque com um pequeno valor, você experimenta o mercado, experimenta a dor e a delícia, né? Porque não fique achando que se você entrar no fundo de ações, o gestor vai ser ninja. O que é um gestor ninja? É aquele cara que não erra nunca. Olha, ele pode até ser arretado, mas ele não vai poder mudar o preço do papel. Se o mercado embica, quebrou. Vai cair todo mundo. Ele pode ser ninja como for, tá? Ele não vai poder criar ações que não existem na B3. Ele só tem aquelas. É o que tem para hoje. Se está tudo caindo, um abraço. Vai perder. Pode perder menos, mas perde. Ele pode ser ninja como for, tá? Então, quem tem vontade de entrar no mercado de ações, mas não sabe pilotar o carrinho, não tem muita grana para diversificar e não tem tempo para movimentar a carteira, vá no fundo de ações, você vai experimentar, vai conhecer a dor e a delícia da renda variável e vai entregar a responsabilidade da gestão para alguém. Vai pagar por isso? Óbvio que vai, né? Lógico que vai. Mas, pelo menos, é uma opção para você entrar, né? Muita gente começa a investir em ações experimentando o mercado por meio de fundos de ações. Muita gente começa a entrar no mercado de ações pilotando o carrinho, experimentando a oscilação em um fundo, porque investe pouco, né? Investe pouco, vê como é que é, vê se suporta a subida e a queda, né? Se não morrer, porque assim, bota dinheiro no papel, o papel começa a cair e nego morre. E é o que a tia sempre fala, investimento bom, sabe qual é o melhor investimento do mundo? É aquele que deixa você dormir. Entendeu? Então, investimento bom é aquele que te deixa dormir. Não adianta você investir em um papel ou num fundo, no raio que o parta, que vai te tirar o sono, que vai te deixar nervoso, que vai te deixar ansioso. Isso é vida, minha gente. Não, isso não é vida, não. Investimento bom é aquele que você está tranquilo. Se vai ganhar muito, se vai ganhar pouco, é outra história. Não adianta você querer ganhar e ficar desesperado, e ficar nervoso, ficar aflito, suar frio. Ai, meu Deus, meu dinheirinho está comendo, meu dinheirinho está caindo, meu dinheirinho... Não existe. Não existe. Então, primeiro a gente tem que se conhecer, saber até onde a gente suporta. Depois a gente investe, tá?
Quando as aulas presenciais... Mas, Ângela, eu não pretendo deixar isso aqui, não. O horário dessa live não bate com o da Federal, não. Meu horário na Federal é diferente. Quando eu escolhi vir para cá, eu escolhi um horário que é, entre aspas, livre para mim, tá? Então, não se preocupe que se depender de mim, eu não vou abandonar vocês nunca, tá? Mas aí, voltando. Então, investimento bom é aquele que te dá sossego e paz. Eu prezo muito por essas duas palavras, sossego e paz, tá? E aí, fundo de ações é sob medida para quem quer experimentar o mercado, tem medo e não está com tanta grana assim. Então, vai, vê como é que é, vê como é que funciona e, de repente, gosta, de repente vê que suporta, tá? E depois começa a comprar sozinho seus próprios papéis, tá? Gostou, Clériston? Que coisa boa, meu filho. Eu fico tão feliz quando vocês gostam. Ó, vê só. Uma parte agora importantíssima. Tá? Chamado de... por isso que as corretoras fazem uma análise de perfil. Pois é, para saber se você é agressivo, moderado, não é? Para não lhe colocar num investimento que você não vai ficar bem. Eu, particularmente, eu invisto em ações, tá? Tranquilamente. Agora, o meu jeito de investir é tranquilíssimo, tá? Depois eu comento como é que eu faço, como é que eu penso, tá? E definitivamente eu sou conservadora dentro do mercado de renda variável, tá? Eu me aproveito da minha profissão, eu sou contadora, tá certo? A gente lê balanços, eu adoro ler balanços, eu adoro nota explicativa, tá certo? Eu adoro demonstrações contábeis, eu me divirto, eu fico lendo. Todo mundo segue celebridade, né? As pessoas seguem celebridades, eu sou dodói, eu sigo empresas, entendeu? Então, eu sigo empresas, eu leio balanço, eu adoro ficar lendo nota explicativa, eu fico esmiuçando aquilo ali. Então, a empresa, para mim, é um namoro. Eu vou namorando, eu vou conhecendo, depois eu compro, entendeu? E eu sou fiel, eu fico por ali, tá certo? Eu me desfaço raramente, eu vou montando carteira, com calma, na paz. Embora eu ache lindo quem é trader, que compra, vende, blá, 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 aquela agonia toda, eu acho arretado. Eu só não tenho tempo. E outra coisa, não é minha praia, entende? Que bom que é a praia de vocês. Que bom que é a praia de vocês. Fico feliz, porque se todo mundo fosse amarelo, que eu queria ser do azul. Só não dá para mim. Primeiro que eu não tenho tempo, Ângela. Não tenho a menor condição. Não tenho tempo. Segundo, que eu não tenho saco. E terceiro, que eu tenho mais que fazer da minha vida. Então eu passo assim, Clériston, eu fico, tipo assim, um tempão, umas várias semanas estudando uma empresa. Várias. Aí eu entro no site, vou lá, cavuco, baixo as demonstrações, olho. Depois que eu olho para ela e digo, vou casar com você, pronto, aí eu só faço escolher o melhor momento para comprar. Acabou. É assim que eu faço. E pronto, deixo lá, acabou-se. Entendeu? Volta e meia, boto mais um bocadinho lá. E assim a vida segue na minha vida. Sim, mas como eu ia falando, eu fico falando besteira e o slide aí. Imposto de renda, né? O imposto, ele vai estar associado basicamente ao tipo do fundo, tá? Se ele é de renda fixa, tá? Se ele é de renda variável, se ele é de curto prazo ou se ele é de longo prazo, tá? Então, o imposto de renda, além das DREs, balanço, fluxo de caixa, qual outro critério que eu uso, Clériston? Veja, meu filho, eu tento entender a política da empresa, tá? Quando eu vou comprar uma ação, deixa eu te explicar como é que eu compro, você vai rir, tá? Mas é assim, é feito casamento antigo. A gente já sabe como é que o outro funciona e aí você não tem tanto susto. Então, quando eu invisto numa empresa, que eu sei aonde eu estou pisando. Pode ser que dê um pipoco? Pode, mas se der um pipoco,
é porque o mundo todo já caiu. Então, para eu comprar ações, as ações que eu tenho, relatório de administração, Riane, sustentabilidade, mercado, produtos, é assim que eu faço. Riane, eu estudo a empresa, tá? Eu vou olhando a empresa como um todo. E outra coisa que eu verifico também é o quão caro está aquele papel para o quanto, na minha humilde opinião, deveria valer a empresa. Então, assim, tem papéis que o preço dele no mercado é sem explicação. Caríssimo. Caríssimo para o quanto vale, entre aspas, aquilo ali. O negócio está muito caro, o povo está doido. Aí eu não compro. Por que eu não compro, Clériston? Porque eu não compro para vender, eu compro para ficar. Então, eu preciso encontrar um papel de uma empresa que seja, no meu entendimento, boa, sólida, e cuja relação custo-benefício seja favorável. Aí eu compro. Compro e deixo. Porque aquelas empresas ali, mas não tem perigo. Pode ser que caia, lógico que vai cair o preço. Mas como a minha meta, o meu alvo é longo prazo, então pronto. Eu não fico comprando e vendendo, eu não tenho tempo, eu adoraria. Se eu faço valuation, de certa forma sim. Mas o valuation que eu faço, sou eu que faço. Eu não faço técnicas avançadíssimas de estatística. Não, eu olho o papel, eu olho a empresa, vejo o fluxo de caixa dela, eu trabalho muito com fluxo de caixa, muito mesmo, tá? E aí eu olho o fluxo de caixa dela, dou uma olhada, faço umas continhas básicas de padaria e digo, bicho, esse negócio tá muito caro, não compro de jeito nenhum. Eu compro e esqueço, Vitor. Compro e deixo lá, feliz da vida. E vou trabalhar. Compro, encartero, vou trabalhar e vou para a praia, porque eu moro pertinho da praia, pronto, acabou. Não está fazendo sol, vou para a praia, quando não está fazendo sol, eu vou correr e pronto, frio, acabou. E sou feliz. Acho lindo quem fica lá virado com 4 monitores na frente dele, endoidecido, comprando, vendendo, vende, aí fala, subindo, descendo, acho massa, só não é minha praia. Acho lindo, só não dá para mim. E tá tudo bem, minha gente. E tá tudo ótimo, é assim que a vida funciona. Viva a diversidade, viva a multiplicidade. Viva que as pessoas são diferentes, tá? Eu olho tudo isso. Eu faço cada análise de balanço mara. Eu curto isso. Agora, sem pressa, viu? Sem pressa, sentadinha no computador, já tenho as minhas planilhinhas prontas. Vou lá e sai alimentando os valores, fico olhando. Às vezes meu marido está dormindo, eu acordo ele e diz, vem cá, vê esse papel aqui. Aí eu fico conversando com eles, a gente fica lá conversando, o que é que tu acha? Tu acha que vale a pena? Eu vou olhar o preço, compro nada, tá, é caro. Deixa cair que eu compro. E aí fica a brincadeira, né? E de boa na lagoa e pronto, né? Mas, coitado, bichinho, sofre muito comigo, porque eu fico endoidando ele, né? Sempre, porque ele não é da área, obviamente, né? Porque de doido basta um em casa, que no caso sou eu. E aí a gente fica conversando, falando sobre papéis, fico namorando. Às vezes, o que mais acontece, Gilmar? Eu encontro o papel, encontro o preço e falta o capital. Eu encontrei o papel, encontrei o preço e lá se foi o capital, não tem dinheiro. É quando chega o dinheiro, aí já perdi o tempo. Eu digo, perdi o tempo, deixa pra lá. Bom, mas pessoal, conversando miolo de pote com vocês e o tempo da gente está terminando. Só faltam 50 segundos. Olhe, fiquem com Deus. Muito obrigada, tá certo? Vou estar com vocês. É sempre um prazer e uma alegria imensa, tá certo? Um grande prazer. Olhe, super obrigado pela presença de todos. Próxima quinta-feira mesmo, bate horário mesmo, bate local, a gente vai se encontrar. E a gente vai continuar parando de onde a gente está aqui. A gente vai falar de imposto de renda e algumas outras coisitas mais, tá bom? Super boa noite, Ri, para você. Um beijo bem grande e até próxima quinta-feira, se Deus assim permitir. Que Deus abençoe a todos. Super boa noite, bom finalzinho aí de semana, bom feriado. Até lá. Tchau, 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 tchau.
que contador do mês é 8, é?